Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Espero encontrá-los mais uma vez, fortalecidos e firmados no Senhor, com boa saúde física, emocional e espiritual. Que o Senhor nos abençoe neste dia e nos reunimos aqui, para dar continuidade à aula que o Claudinei começou na semana passada. E hoje nós vamos ver, a partir da página 40, sobre o tema A Razão da Nossa Existência. Vamos orar então para iniciar? Deus amado e Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos, Pai, teu santo e poderoso nome. Te damos graças, meu Deus, por este momento que o Senhor nos concede, meu Pai, de estarmos aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, direção, discernimento, meu Pai. Inclina, Senhor, o nosso coração para que, à medida que a gente aprende, a gente também obedeça, meu Deus. Nós oramos assim, o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, a partir da página 40, nós vamos ver um pouquinho sobre a razão da nossa existência. No estudo anterior, nós vimos que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança e que Ele tem um propósito para nós. Agora, nós veremos para que o Senhor quer que a gente se pareça com Ele. Nós precisamos entender isso para entendermos a razão da nossa existência. Em Gênesis 2,15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos colocou no jardim que Ele mesmo criou para cuidar de toda a sua criação. Em outras palavras, para estarmos servindo ao Senhor, exercendo o ministério. Todos nós recebemos do Senhor dons e talentos para executar um serviço. E nós só conseguiremos fazer isso se formos a imagem e semelhança de Deus. Então, depois que o Senhor criou o homem, depois que criou a mulher, colocou eles no meio da sua criação para cuidar da sua criação. E assim conosco. Deus tem nos formado, Deus tem nos abençoado com dons e talentos para que a gente também possa cuidar das coisas do reino dele. Contudo, o jardim do Éden não era somente um jardim cheio de árvores frutíferas que o homem pudesse comer. Gênesis 2,9 diz assim, olha, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós podemos ver que lá no jardim, além de todas as árvores frutíferas que serviam de alimento para o homem e para a mulher, existiam também outros tipos de árvore. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha também a árvore da vida. Além das árvores dadas para alimentação, existiam outros tipos de árvore que davam frutos de forma diferente do que nós conhecemos. Gênesis 3, 6 e 7, do versículo 6 ao 7, diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos e a sua natureza foi mudada. Até então, eles andavam, eles viviam nesse jardim, no jardim do Éden,
No paraíso, eles viviam nus, mas não perceberam que estavam nus e não tinham vergonha da sua nudez. A partir do momento que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles então se conscientizaram de que estavam nus e tiveram vergonha da sua nudez. Então, a natureza deles foi mudada. Essas árvores, elas apontam para coisas que podem mudar a nossa natureza e que tem a ver com coisas espirituais, coisas celestiais de Deus. Quando Deus criou este jardim, as criaturas de Deus estavam todas ali e Deus colocou o homem para cuidar de tudo. Então, Deus colocou o homem para dominar sobre toda a criação dele. Mas não foi isso que o homem acabou fazendo. Ele sucumbiu ali com aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir do momento que ele desobedeceu, porque Deus tinha dado uma ordem que não era para comer do fruto dessa árvore, mas eles desobedeceram a Deus. A partir da desobediência, a natureza do homem foi mudada. Por quê? O pecado entrou no homem. Toda desobediência, todo ato de desobediência a Deus, toda intenção de desobediência a Deus é pecado. As árvores do Éden, elas abrangiam árvores espirituais e árvores naturais. E Deus colocou o homem para cuidar desse jardim formado de coisas materiais e espirituais. Nós somos chamados para cuidar do reino de Deus. Será que nós estamos preparados para o serviço eterno? Nosso treinamento para o serviço eterno começa aqui, em nossa vida terrena, tendo o pré-requisito de sermos formados à imagem e semelhança de Deus. Nós já fomos formados à imagem e semelhança de Deus. A nossa imagem e semelhança, ela foi danificada, ela foi mudada por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, ela é restaurada. A partir do momento que nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós nos arrependemos, confessamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos novamente restaurada a imagem e semelhança de Deus. Romanos 8, 29 fala assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Cristo é a perfeita imagem de Deus, como está em Colossenses 1,15. O apóstolo Paulo está falando de Jesus, né? Este é a imagem do Deus invisível. Ele está dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Assim, ao nascermos de novo, pela fé no Senhor Jesus, a imagem de Deus no homem, ela começa a ser restaurada. Muitos pensam que o serviço da sua vida é o seu emprego, a sua família, a sua saúde, mas essas coisas são consequências naturais de fazer o serviço que Deus nos deu. Quando Ele nos estabeleceu para o principal serviço, cuidar do seu reino, né? Então, a partir do momento que em Cristo Jesus a nossa imagem, ela começa novamente a ser restaurada, a semelhança do Deus invisível, do Deus eterno, do Deus poderoso, do Senhor, do Criador do mundo e de tudo que nele há, a partir deste momento, nós começamos a cuidar do reino do Senhor. Cuidando do reino dele, segundo a vontade de Deus, então todas as demais coisas que nós fizermos, elas vão prosperar.
Porque agora nós estamos fazendo um serviço com a excelência de Deus e não mais segundo o nosso próprio entendimento, a nossa própria sabedoria, baseado no nosso conhecimento, não. Mas agora nós estamos realizando serviços, obras, de acordo com a vontade de Deus, na direção do Espírito Santo. Então, o nosso principal serviço é cuidar do reino de Deus. E todas as outras coisas que nós fizermos vão ser consequência disso. Então, o nosso serviço ele prosperará de uma forma abundante. Para que Jesus foi colocado como cabeça da igreja? Jesus foi colocado como cabeça da igreja para servir de exemplo para todos os homens. Por quê? Se nós não tivermos a humildade e a santidade de Jesus para cuidar das coisas de Deus, provavelmente nós cobiçaremos aquilo que é de Deus. Jesus ele veio para nos ensinar. Por quê? Jesus, ele estava no céu como Deus, ao lado de Deus, junto de Deus, e revestido de glória e majestade, e ele veio humildemente aqui no nosso meio, nos ensinar a viver da forma que Deus quer que a gente viva, e trabalhar da forma que Deus quer que a gente trabalhe. Então ele veio nos ensinar a humildade e a santidade. Para quê? Para que a gente não corra o risco de que, à medida que o nosso serviço prospere, a obra das nossas mãos prospere, a gente não seja tomado pela ganância, pela cobiça, para achar que nós é que estamos fazendo alguma coisa e querer, de repente, até ser Deus aqui na terra, tá? João 13, de 12 ao 15, diz assim, olha, depois que lhes lavou os pés, está falando de Jesus, né? Depois que Jesus lavou os pés, onde que nós estamos aqui neste versículo? Logo depois da ceia, da última ceia do Senhor, né? Então, todos cearam, depois Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele está nos ensinando sobre a humildade. Por quê? Quem que lavava os pés nessa época? Na época em que Jesus caminhou aqui na terra, viveu aqui na terra, aqui no nosso meio. Nessa época, quem lavava os pés eram os escravos. Então, se chegasse uma visita na minha casa, o meu escravo ia lá lavar os pés daquela pessoa. Né? Por quê? Para tirar poeira, para tirar o cansaço, ia limpar aquela pessoa. Jesus, aqui ele se colocou no lugar do escravo, no lugar do servo. Então, assim como ele fez, nós também temos que fazer. Nós temos que ter a consciência que, antes de tudo, nós somos servos do Senhor. E da mesma forma que Jesus se colocou como servo dos seus discípulos, nós nos colocamos como servos da igreja. Humildade. Se quisermos conhecer alguém verdadeiramente, dê poder a essa pessoa, então lhe conheceremos o coração. Deus nos deu poder e nos chamou para fazer algo precioso, mas só poderemos executar essa obra se tivermos a humildade e a santidade do servo de Deus, que é Jesus. Caso contrário, cairemos em pecado, sofrendo a síndrome de Lúcifer, que é querer ser como Deus, né? A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz,
mas que ele almejou querer ser como Deus, né? Então Deus tirou todo o poder dele, né, e lançou ele à terra com 1/3 dos anjos que eram seguidores dele, tá? Filipenses 2, 5, 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, né, por cobiça, o ser igual a Deus, mas Jesus se esvaziou, tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, nós vemos aqui que, para fazermos a obra do Senhor, nós temos que ter esse mesmo sentimento de humildade. Nós não podemos achar que o que temos ou o que somos é alguma coisa. Não podemos cobiçar o querer ser igual a Deus, mas nós temos que, como Jesus, nos revestir de toda humildade e tomar a forma de servo, servo de Deus, servo da igreja, para poder fazer a obra do Senhor, para cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Existem cristãos que receberam muito poder e graça de Deus e depois caíram em desgraça. Por quê? Ficaram soberbos e se exaltaram, ao invés de exaltar o Senhor e lhe dar a glória e honra que são devidos. Então, o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele nos capacita para uma determinada obra, essa obra nós fazemos, essa obra prospera, mas o nome a ser exaltado, glorificado, é o do Senhor. Em Mateus 7, 21 e 23 fala assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Que nem todos que fazem a obra do Senhor são realmente filhos de Deus. Porque Deus olha a motivação do nosso coração, de que forma que você está fazendo essa obra. É para o seu reconhecimento próprio? É para que as pessoas vejam que você tem algum poder, que você tem alguma coisa? Mas nós não podemos nos esquecer que tudo que nós temos e tudo que somos veio de Deus. Nós de nós mesmos não temos nada e não somos nada. Então, nós não podemos fazer a obra do Senhor com ganância, com cobiça, com vaidade, querendo aparecer para os homens. Mas toda a obra que nós fizermos, nós temos que fazer com integridade no coração, com humildade, com sinceridade, para engrandecer o nome do Senhor. Esses homens tinham o poder de Deus, fizeram a obra em nome de Jesus, mas praticaram a iniquidade porque não tinham a humildade de Jesus. Antes quiseram exaltar a si mesmo. Em Colossenses 3, 1 e 2 fala assim, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em Efésios 4, 11 e 12 fala assim, e ele designou alguns para apóstolos, ele quem? Jesus. Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Se
pela nossa fé no Senhor Jesus, nós agora somos novas criaturas, nós temos que agora cuidar das coisas do reino de Deus. Como diz em Colossenses, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, e não as que são daqui da terra. Então, nós vamos agora nos voltar para fazer a obra do Senhor em amor, cuidar das coisas que Ele nos deixou aqui. E em Efésios, ele está nos dizendo que o Senhor Jesus designou algumas pessoas para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores, mestres, com um determinado fim, que não é o de se exaltar, mas para preparar os santos, para preparar a igreja para a obra do ministério, porque cada um de nós temos uma obra a ser desenvolvida e nós somos capacitados pela nossa liderança para que nós possamos através do nosso trabalho, edificar a igreja que é o corpo de Cristo. Então, nós temos líderes que nos capacitam para a obra que nós vamos fazer, para que lá na frente nós também possamos capacitar outros para a obra do Senhor, para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. É para isso que o Senhor nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá sabedoria. É para isso que o Senhor prospera o trabalho das nossas mãos. Ele nos dá dons, Ele nos dá talento para a edificação do corpo de Cristo e não para a exaltação da nossa própria pessoa. E agora nós vamos ver sobre a santidade. Nós vimos lá um pouquinho atrás, né, que o Senhor Jesus, ele veio para nos ensinar sobre humildade e santidade. Em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu quero só fazer uma observação. O Senhor Jesus, ele veio nos ensinar muito mais do que somente humildade e santidade, tá? Mas nesse estudo nós estamos vendo sobre humildade e santidade, tá bom? O caráter de santidade. Humildade e santidade são qualidades do caráter de Jesus. Jesus tinha todos os poderes de Deus, mas se humilhou e se esvaziou de todos os seus poderes divinos, se tornando como homem para servir a Deus. O caráter contaminado. O diabo, subsistindo com poder celestial, quis ser maior do que Deus, se engrandeceu e cobiçou o lugar de Deus. Então, nós temos um caráter de santidade a partir do momento que vivemos da forma que Jesus nos ensinou, que ele nos deu o exemplo para viver. Nós temos um caráter contaminado a partir do momento que nós queremos nos engrandecer com os dons e talentos que o Senhor nos dá, achando que nós podemos ser alguma coisa independentes, separados de Deus. Tá? Jesus era infinitamente mais poderoso que o diabo, mas ele não usurpou, ele não cobiçou o ser igual a Deus. Ser santo significa ser puro, separado do mal. Deus é santo e nada de ruim existe nele. Tudo nele é perfeito. Para nós aqui na Terra, santidade significa dedicação total a Deus, obediência, submissão, nos separando do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, ao reino de Deus, viver de maneira agradável a Deus, vivendo a semelhança daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou.
Mas será que isso é possível? O pecado, ele faz parte da nossa natureza humana e nós estamos longe da perfeição. No entanto, existe uma forma de nos tornarmos santos, através de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar e purificar dos nossos pecados. Quando cremos em Jesus e dedicamos a nossa vida a Ele, Jesus nos torna puros e santos. Santidade não é se sentir superior a outras pessoas por orar mais horas ou ler mais a Bíblia. Somos santos por causa da graça de Deus, por causa da obra do Senhor Jesus e não porque fizemos por merecer. Nós devemos nos esforçar para viver de maneira santa, mas isso não nos dá o direito de desprezar os outros. Santidade também não é se isolar do mundo. Deus não nos tirou do mundo e precisamos aprender a conviver com a sociedade à nossa volta. Mas é a forma como nós interagimos com o mundo, como nós vivemos neste mundo, que vai marcar a diferença. Somos chamados para ser luz em um mundo de trevas. Tá? Então, nós somos santos porque Jesus, através do seu sangue, nos santificou. Mas nós ainda estamos vivendo aqui, estamos vivendo neste mundo, nesse corpo que o Senhor nos deu, que é um corpo que peca, né? Então, nós temos que ter a consciência que não é porque o Senhor nos santificou, porque nós temos fé no Senhor Jesus, nós cremos que Ele nos santificou através do seu sacrifício, através do sangue derramado na cruz, que nós seremos melhor do que qualquer outra pessoa. Não, por quê? Porque nós podemos pecar no falar, podemos pecar no pensar, podemos pecar no agir. Quando nós pecamos, 1 João 1,9 fala para nós que nós temos que nos arrepender do nosso pecado, pedir perdão ao Senhor. E o Senhor Jesus, Ele nos purifica de todo o mal e de toda a injustiça. Tá? Então, se nós pecarmos, nós temos que fazer o possível para viver uma vida sem pecar. Mas quando pecamos, nós temos que nos arrepender do nosso pecado e pedir perdão ao Senhor. Se falamos para alguma pessoa coisas ruins, nós temos que ir até essa pessoa e pedir perdão para ela. Se alguém nos magoou porque falou alguma coisa ruim para nós, nós temos que perdoar esta pessoa, não podemos guardar mágoa, sentimentos ruins, porque toda mágoa se transforma numa raiz de amargura, isso vai crescer dentro de nós e vai tirar a nossa santidade, né? Então nós temos que estar sempre vivendo da forma que o Senhor Jesus nos ensinou, para que nós possamos viver nessa vida de humildade, nessa vida de santidade, para que nós possamos fazer a obra que o Senhor separou para nós. Então, nós vamos fazer a diferença aqui neste mundo, não porque a gente vai falar, eu sou mais santo porque eu creio em Jesus. Não, nós vamos fazer a diferença neste mundo vivendo como Jesus viveu, cuidando das pessoas, ajudando as pessoas, tendo misericórdia das pessoas, fazendo o bem que nós pudermos fazer. Todo bem que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Primeiro para os que são da casa, primeiro para os que são da família, primeiro para os que são cristãos, para os que são da nossa igreja. E esse amor vai se estender para os que não são ainda, mas que pela graça e pela fé virão a crer no Senhor Jesus. Virão a crer no Senhor Jesus através do meu procedimento, através do seu procedimento. Amém? Seremos como Jesus, fazendo o que Ele fez. Nós já temos
os poderes divinos dele em nós, através do Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 1:8, Jesus fala assim, olha, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora que nós já temos o caráter santo, porque essa é a única forma de usarmos o poder de Deus sem ensoberbecer o coração, sem nos tornarmos orgulhosos e pensarmos que temos esse poder para usar em benefício próprio. Nós temos o poder do Espírito Santo, e é o Espírito Santo habitando em nós que vai nos ajudar a viver em humildade e santidade. Deus colocou o homem no jardim para cuidar e guardar o jardim que é de Deus, é dele, não é nosso. Mas sem a humildade e a santidade de Jesus, nós podemos querer que o jardim de Deus seja nosso jardim. Isso é usurpação, tomar o que é do outro para si sem ter direito, é cobiçar, é querer ter o que é do outro. Foi exatamente o que o diabo fez. Ele quis ter o que era de Deus. E Jesus não. Jesus, ele veio nos ensinar justamente o contrário, né? Obedecer, nos submeter à vontade de Deus. Da mesma forma, a igreja é do Senhor Jesus. Tudo que fazemos, as funções que exercemos, o trabalho que realizamos é para o benefício e edificação do corpo de Cristo. Não podemos realizar a obra do Senhor da maneira que eu penso ou quero, mas como Deus designou e como o Espírito do Senhor nos conduz. Nós não podemos querer fazer a obra do Senhor de qualquer forma, da forma errada, ou muitas vezes da forma que a gente acha que está certo. Não. A Bíblia, ela é uma só, ela está ali para nos ensinar, para nos trazer a lembrança, todo o ensinamento de Deus com o seu povo, todo o ensinamento de Jesus para com a igreja. Então, nós temos que fazer a obra do Senhor de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele já designou, com o que ele já determinou, com o que ele nos ensina através da palavra dele. A gente não pode inventar coisa nova, a gente tem somente que obedecer. João 6,38 fala assim, olha, porque eu desci do céu, Jesus falando, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Da mesma forma que Jesus veio para fazer a vontade de Deus, nós também somos resgatados, somos restaurados à imagem e semelhança de Deus para fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, nós temos que ter em mente que onde há confusão, onde há embaraço, Deus não está nesse meio. Por quê? Porque a própria Bíblia está falando que Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Então, em todo o nosso agir, em todo o nosso proceder, nós temos que ter esta paz, porque aí saberemos, todo o trabalho do Senhor, ele tem que se desenvolver em paz, porque aí nós saberemos que Deus está no meio. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós sabemos que o Senhor tem uma obra para nós fazermos, mas por causa da nossa natureza que foi corrompida pelo pecado, essa natureza precisou ser restaurada
em Cristo Jesus, para que novamente nós fôssemos a imagem e semelhança de Deus. Tendo a nossa imagem e semelhança restaurada em Cristo Jesus, o Senhor agora derramou sobre nós o Espírito Santo, o Espírito dele, para que nos dar poder, nos dar sabedoria, nos capacitar para essa obra que Ele preparou para nós fazermos, tendo sempre em mente que a obra que nós vamos fazer é para a edificação da igreja. Colossenses 3, 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, irmãos, não importa se hoje eu estou no serviço da igreja, não importa se amanhã eu vou para o meu trabalho secular. Aqui, o apóstolo Paulo está falando, tudo o que fizerem, não importa onde, tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor. Então, não é só no meu trabalho na igreja, é no meu trabalho secular, é no meu trabalho dentro de casa, é no meu trabalho com amigos que não são cristãos, em todos os lugares onde eu for, eu tenho que viver dessa forma, vivendo como para o Senhor. Tudo que eu realizar, eu vou realizar como se estivesse realizando para o Senhor Jesus, de todo o meu coração, porque é a Ele que eu estou servindo agora, em todo o meu proceder, não somente na igreja, mas também fora da igreja. E é aí que as pessoas vão ver a diferença que há em nós, a partir do momento em que nós começamos a fazer as coisas desta forma. O Senhor Jesus, ele não era dentro da sinagoga enquanto estava ensinando a palavra e outro fora da sinagoga quando estava no meio da multidão. Ele era uma única pessoa. Tudo que ele fazia era para engrandecer o nome de Deus. Toda obra que ele fazia, obra de misericórdia, de graça, de bondade, de amor, era toda obra que ele fazia para ajudar as pessoas, para resgatar as pessoas do caminho mau e trazer elas para o caminho bom, para junto de Deus, né? Tentando resgatar as pessoas das trevas e trazendo para a luz. E é dessa forma que a gente tem que viver. Nós vamos viver a vontade do Senhor, vamos praticar a obra do Senhor a partir do momento que nós tivermos essa consciência de que nós somos cristãos em qualquer lugar e não só na igreja, é dentro da igreja e fora da igreja. E aí nós temos que ter um único proceder. Tudo que fizermos, façamos de todo o coração, como para o Senhor, tendo sempre em mente que é a Cristo, nosso Senhor, que nós estamos servindo em todos os lugares. Temos cuidado da obra do Senhor conforme a vontade do Senhor? Nossos serviços a Deus e sua igreja têm se originado de qual tipo de caráter? Né? É o caráter santificado. Toda obra que fazemos para o Senhor é para engrandecer o nome do Senhor, fazer o nome do Senhor conhecido, ou é para que a gente apareça, para que nós sejamos exaltados, né? Então, nós temos que ter sempre em mente isso, que tudo aquilo que nós fizermos é para atrair pessoas para o reino da luz, para que o nome do Senhor, o nome de Jesus seja engrandecido e não o nosso. Nós estamos aqui como servos do Senhor Jesus, para resgatar pessoas das trevas e conduzi-las para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, encerramos aqui esta aula e logo mais estaremos juntos. No culto, teremos culto às 10 da manhã e teremos culto também às 18 horas. Que os irmãos permaneçam bem,
que os irmãos aproveitem, não esqueçam, eu coloquei a apostila lá no nosso grupo da EBD, que vocês leiam a apostila, porque lá está tudo bem explicadinho, tem muito mais conteúdo do que eu trouxe aqui, porque aqui a gente tem que fazer um resumo, né? Porque senão fica muito extenso o vídeo. Então, leiam a apostila e para vocês entenderem mais, absorverem mais informações. Tá bom? Que vocês tenham um bom domingo. Nós vamos orar então para encerrar. Deus amado e Pai querido, nós te damos graças por este momento que o Senhor nos concedeu. Traz a nossa lembrança, meu Pai, a cada dia, a cada momento, a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é pão que alimenta, é água que sacia, a tua palavra é luz, meu Deus, no mundo de trevas. Que o Senhor traga a tua palavra à nossa lembrança e que teu Espírito, Pai, nos conduza fazendo a tua vontade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenham todos um bom domingo e um ótimo término de final de semana.